Bom, se formos avaliar pelo resultado, portanto, parabéns ao Montijo, 3 pontos, porque o que conta no futebol são os resultados, não é? E venceu por 2-1 aqui na nossa casa. A mim compete-me avaliar mais do que os 3 pontos, aquilo que a minha equipa produziu, aquilo que a minha equipa fez, e a verdade é que na primeira parte focar que o vento estava bastante acentuado. O Olímpico optou por, na primeira parte, jogar contra o vento e na segunda parte a favor do vento. Estratégia da parte do Olímpico, possivelmente a pensar na primeira parte em não sofrer golos, e se pudesse fazer, mas o objetivo número 1 na primeira parte não sofrer golos. O certo é que conseguiu, havia 0-0, mas conseguiu com uma felicidade enorme. É verdade que o Carlos Miguel também tem mérito, obviamente, mas na primeira parte só deu Alfarim. O Olímpico do Montijo faz um remate aos 45 minutos do livre direto e o Alfarim teve lances de 1 contra 0, teve uma bola na trave, esteve sempre perto do gol da equipa do Olímpico do Montijo. O Carlos Miguel foi o melhor jogador em campo na primeira parte da equipa do Olímpico. O Olímpico não nos incomodou nada, é verdade que estava muito vento, mas nós soubemos tirar partido desse mesmo vento, circular pé para pé, fazer jogar, a fazer o Olímpico não conseguir sair, e só finalização não conseguimos fazer na primeira parte e pecámos na finalização. Ao intervalo disse aos jogadores que a segunda parte, apesar de estar muito vento contra nós, teríamos que ter cabeça, porque era possível, mesmo contra o vento, estarmos por cima do jogo. Entramos na segunda parte e aos 2 minutos da segunda parte, um livre lateral, assim podemos chamar, a sensivelmente 30 metros, e gol. A bola a entrar no canto inferior direito da minha baliza, um livre a 35 metros, onde podíamos e deveríamos ter feito mais. E ali pensou-se, se calhar os mais céticos não, mas pensou-se que, ok, o Olímpico agora a favor do vento, gol aos 2 minutos, e o Alfarim vai passar mal. Mas foi precisamente o contrário, e quem esteve no campo do Alfarim viu, o Alfarim arregaçou as mangas e foi para cima do Olímpico do Montijo. Jogámos, procurámos, ainda com 1-0 temos o Ivo em excelente condição para fazer o empate, não faz. Temos o Bernardo Mato em excelente condição para fazer o empate, não faz. Temos mais uma vez um Carlos Miguel inspiradíssimo, e o Olímpico, sem nos criar qualquer tipo de perigo, tem um livre a meio da segunda parte, mais uma vez a 30, 40 metros da baliza, livre direto, no guarda-redes defende para a frente e na recarga 2-0. Jogo ingrato por aquilo que o Alfarim estava a fazer, jogo muito ingrato por aquilo que os atletas estavam a produzir. 2-0, não foi a machadada no jogo, o Alfarim não baixou os braços, abdicámos de mais um jogador no setor defensivo em busca do 2-1 e de voltarmos ao jogo, e de voltarmos a estar dentro do jogo, sabendo que aí, com menos um jogador no setor defensivo, que o Olímpico poderia, obviamente, chegar ao 3-0, porque o jogo estava propício a que isso acontecesse. O Olímpico aí sim, e tenho que reconhecer, tem 2 bolas muito boas para fazer o 3-0, uma de 1 contra 0 e uma quando o jogador do Olímpico falha mesmo praticamente na linha de gol, não faz o 3-0. O certo é que o Alfarim faz o 2-1 numa situação de autogol. Foi preciso ser um jogador do Olímpico, porque nós hoje na finalização tivemos mais uma vez muito perdulários, não conseguimos fazer. Fazemos o 2-1, caímos em cima do Olímpico do Montijo à procura do empate. Lembrar que estamos a jogar contra o líder, estamos a jogar contra, na minha opinião, a melhor equipa e com mais argumentos neste campeonato. Estamos a jogar a perder e contra o vento, e o Alfarim foi para cima depois de fazer o 2-1, procura insistentemente o golo, e acho que foi uma infelicidade enorme, porque quando o André apita para terminar o jogo, apita depois do Ramírez na cara do golo, fazer com que o Carlos Miguel brilhasse mais uma vez. Eu tive a oportunidade de dizer ao Carlos Miguel parabéns, ganhaste os 3 pontos, e é verdade, com todo o mérito para o Olímpico, dou-lhes os parabéns por toda a caminhada, dou-lhes os parabéns por estar em primeiro, desejo desde já as melhores ao David Martins, que ele teve uma situação ali que obriga a andar com o braço ao peito, desejar todas as felicidades ao Olímpico, mas neste jogo em concreto, temos que acentuar a velha máxima que teve a estrelinha de campeão, e teve efetivamente a estrelinha de campeão. Venceu porque fez 2 golos, mas apanhou um Alfarim forte, um Alfarim que não merecia em nada, depois de tudo o que fez, tudo o que os jogadores jogaram, fizeram, criaram, trabalharam, lutaram, não merecia ter 0 pontos neste momento neste jogo. Mas o futebol é isto. O futebol é um jogo,
umas vezes cai para uns, outras vezes cai para outros. Desta vez caiu para o Olímpico, com essa estrelinha de campeão, soube aproveitar, e o Alfarim, se tivesse feito metade das bolas que teve ocasião para fazer, nunca perderia este jogo. Agora, acabando como terminei, se formos olhar para aquilo que é o futebol e é o resultado, parabéns ao Olímpico, ganhou 2-1. Eu analiso, enquanto treinador, muito mais, analiso aquilo que é o que a equipa produziu, o que a equipa pode fazer, o que a equipa fez, e aí orgulhoso, motivado e confiante, orgulhoso por tudo aquilo que vi os jogadores trabalharem, motivado porque sei que estes jogadores podem continuar a fazer isto, e depois confiante porque quem trabalha durante a semana como nós trabalhamos e ao domingo se apresenta assim, obviamente mais cedo ou mais tarde os resultados vão aparecer. Porquê? Porque estamos mais perto de ganhar. Embora não o tenhamos feito hoje, estamos mais perto de ganhar. De qualquer das formas, parabéns aos jogadores, a todos, e mesmo perdendo, hoje foi um dia em que dignificámos a camisola que representamos, o clube que representamos, e tenho a certeza absoluta que qualquer adepto e simpatizante do Alfarim hoje ficou agradado com a equipa, obviamente não com a parte da finalização, mas por tudo aquilo que trabalhou e fez, e colocou o líder em sentido, apesar de termos perdido. Mais uma vez parabéns ao Olímpico, mas muitos parabéns aos meus atletas, aos meus jogadores, a todos aqueles que fizeram com que hoje fizéssemos um jogo muito positivo.